na mesma ordem que a companheira falou, né, de responder as perguntas. Primeiro porque eu queria também compartilhar um pouco do que nós da Unidade Popular entendemos sobre a realidade que a gente vive, né. Primeiro, para nós, o Estado, independente do que a gente aprende, né, de que o Estado ele é uma ferramenta de gestão, né, de gerenciamento, quanto melhor gerenciador você é, melhor gestor, melhor será o Estado. Para nós, da Unidade Popular, né, nós somos marxistas, né, e entendemos que o Estado ele é uma ferramenta de manutenção da estrutura de dominação da sociedade capitalista, né? O Estado ele está ali para manter, no nosso entendimento, a existência das duas classes principais que existem na nossa sociedade, que por mais que o capitalismo tenha se desenvolvido e a sociedade tenha várias características diferentes do que há alguns séculos atrás, nós ainda vivemos numa realidade em que a questão principal é a luta de classes. Nós temos aqueles que exploram e aqueles que são explorados. E é essa realidade essa realidade em que a gente vive sendo explorado, né, pelos grandes ricos, pelos grandes empresários, grandes banqueiros do nosso país, é que faz manutenção dos problemas que a gente vive, por exemplo, essa questão das mulheres. E aí, pensando nisso, as estruturas desse Estado estão carregadas, portanto, da ideologia do sistema capitalista, que é uma ideologia patriarcal, como a gente sabe, que é uma ideologia machista, e que se expressa, por exemplo, quando as mulheres vão procurar um atendimento num serviço público e são questionadas sobre a violência que sofreram, né, e não recebem as orientações que precisariam receber. Muitas vezes, né, nós, do Movimento de Mulheres OHB, nós acompanhamos as mulheres nos serviços públicos e quando elas estão acompanhadas por alguém que está entendendo, o tratamento é completamente diferente do que quando uma mulher trabalhadora vai sozinha procurar um serviço, por exemplo. Então, existe sim machismo, né, dentro dessas estruturas. E para nós, o que a gente precisa fazer para mudar, então, é nós mulheres nos indignarmos, né? Nós mulheres precisamos seguir o exemplo de centenas de mulheres que a gente tem na história do nosso país e nos organizarmos para transformar essa realidade, né? Nós temos vários exemplos de mulheres que inclusive são apagadas da nossa história, mas que são exemplos do que a gente precisa fazer hoje para mudar, né? A questão do racismo, por exemplo, é um exemplo. A escravidão não acabou no nosso país assinada pela Princesa Isabel. Foram lutadoras como Dandara, como Aquatunes, foram quilombos em quilombos construídos no nosso país, liderados pelas mulheres, porque isso também a gente não aprende, né? Pelas mulheres negras, que, por exemplo, fizeram a gente hoje não viver mais na escravidão que a gente vivia há uns anos atrás, né? O fim do Brasil colônia, por exemplo, não foi feito, né, pela família imperial, não foi feito pelos ricos, foram feitos pelas mulheres trabalhadoras, aquelas que eram exploradas, né? E essas mulheres têm nome, a ditadura militar não acabou, né, porque gente não estava mais ali no momento da ditadura, não, foi por grandes mobilizações de mulheres, como foi a Lenir Rezende, a Ariel Velberg, Maria Margarida Maria Alves e várias outras. Então acho que hoje o que a gente precisa fazer é seguir o exemplo dessas mulheres e construir fortes lutas das mulheres no espaço, lógico, ali desse Estado, que a gente precisa ocupar e botar a mulher para dentro. Vamos votar nas mulheres nessas eleições. Nós temos a única candidata da esquerda ao Senado, né, que é a Vivian Mendes, que não pôde estar hoje aqui com a gente no debate, mas queria também apresentar, né, uma alternativa para essas eleições para o Senado, que tem como pauta principal a questão da legalização do aborto no nosso país, por exemplo. E para todas nós, a Unidade Popular, o que a gente precisa fazer é isso, né? Construir fortes mobilizações, seguir o exemplo dessas mulheres e assim a gente conseguir, portanto, transformar a nossa realidade.